Bancasesp MPE 2018. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja o interesse público. Bancasesp IFAM 2018. Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto. Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Bancasesp IFAM 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. O IFAM é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37. Entre aspas, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bancasesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto. Princípio da legalidade. A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal. Ato nominado, ato que possui previsão em lei, estando apto a alcançar determinado fim. Ato inominado, ato que não possui previsão em lei, não estando apto a alcançar determinado fim. É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão em lei, mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe. Bancasesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado. A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público. Bancasesp PC 2018.
No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações. Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação: não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. Bancasesp, PM 2018. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bancasesp, TCE 2018. A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. O poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Bancasesp, STJ 2018.
A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Item errado. Lei 9.784, de 99, artigo 50. Entre aspas. Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Conclusão: a indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente, sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também.